Então a gente vai falar sobre a estrutura de um sistema operacional. Então a gente pode fazer um resumo da seguinte maneira. Eu pergunto para vocês antes de iniciar o vídeo, o que é um sistema operacional? Então a base do sistema operacional vai ser aquele cara que vai ligar. No computador a gente tem duas coisas. A gente vai ter o hardware, que é o que? Todas as peças palpáveis, e o software, que é o programa. Então, para o hardware funcionar, a gente vai precisar de alguém gerenciando. Então, o hardware vai ter um intermediário que vai gerenciar todo. Esse gerenciamento vai gerenciar qualquer coisa. E em relação ao usuário. Então, quando você senta na frente do computador, não adianta nada você só ter as peças lá do computador. Então, precisa de alguém para intermediar isso. E é agora que entra o sistema operacional. Então, o sistema operacional é um conjunto de programa que vai iniciar o computador, vai fazer com que esses hardwares funcionem. Então, ele vai fazer a ligação ali, o intermédio entre o usuário e a máquina, literalmente, as peças palpáveis. Ele vai gerenciar, ele vai controlar as tarefas ali, ele vai fazer um gerenciamento e vai fornecer ao usuário uma maneira simples de usar o computador. Então, a principal maneira do sistema operacional ser aceito é o que? O usuário conseguir acessar ou usar ele de maneira fácil. Um sistema operacional ele vai ter dividido em três. Então, primeiro vai ser o kernel, vai ser o núcleo ali do sistema, que ele vai ser o cara que vai fazer o cérebro, vamos supor assim. Ele pode ser gráfico ou não. Depois a gente vai ter os softwares de sistema, que são programas que já vem instalado. Um exemplo de software de sistema é calculadora, Punch, navegador. Mas esse navegador a gente está falando do nativo lá do sistema operacional, que no caso do Windows 10 é o Edge. Então o Chrome já não entra aqui, o Chrome já é na outra classificação ali. Então a gente tem o software de sistema, é todos os softwares que quando você formata o computador e instala o sistema operacional já vem junto. Quando você precisar de um outro programa, depois que você instalou o sistema operacional, que nem Adobe, Photoshop, um IDE, NetBeans, tudo isso aí é software de aplicativo. Então a gente tem essas configurações ali. Então vai ter o kernel ali, ele vai ligar o software com o hardware. O que é o hardware? É as peças. E o software é o programa. Então ele vai gerenciar ali. E para auxiliar isso a gente tem alguns módulos ali que vão fazer com que ele auxilie o kernel a fazer a função dele. Então a gente vai falar os tipos de kernel. A gente pode ter o kernel monolítico ou monobloco. Então esse é o tipo do núcleo, é composto de um único processo. Então o processo entra na CPU e ele só vai sair de lá quando ele terminar. Então ele não vai ter uma justiça entre os processos. Então, tiver mais do que um processo querendo executar, ele vai ter que esperar. É como se fosse uma fila. O primeiro cara que vai lá, imagina você está querendo usar, sei lá, o banheiro. O monolítico é o seguinte: a tarefa chega e ocupa todo o recurso ali do kernel e ninguém ocupa mais além dele enquanto ele estiver ali. Depois a gente tem o micronúcleo, que nesse tipo de núcleo há funções mínimas, então, por exemplo, controle de processo. Entre outros tipos de eventos, como controle de memória, gerenciamento. Então, esse micronúcleo é como se fosse subdividisse dentro dele, tivesse alguém delegando as funções. Então, depois a gente vai ter um sistema em camadas, que nesse kernel há níveis de privilégio, e cada função ela é executada em um nível, de acordo com o privilégio que você recebeu. Depois a gente vai falar de processos. O que é processo? Então, no sistema operacional, a gente vai falar muito de processo, thread. Então, a gente já tem que se acostumar com esses linguajar. Então, o processo é parte do programa que tem como trabalho executar algo importante para o funcionamento daquele programa. Então, vamos supor, o processo. Vamos supor que você abre o navegador. O navegador, certeza que vai ter um processo que vai gerenciar a internet. Tanto que se você desligar o Wi-Fi e tentar acessar, o que vai acontecer? Vai aparecer uma tela ou vai falar que está sem internet. Então, geralmente, tem um processo dentro dele que vai estar gerenciando isso. A gente também tem a thread. Então, a thread é um pedaço do processo. Então, o processo geralmente ele é composto de muitas threads. A gente vai ver que mais para frente que para ter justiça ele pega esse programa que a gente vê
sistema operacional, ele não executa literalmente sozinho, ele executa certas partes do computador. Então, para a gente, o computador ele consegue executar muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente entrar mais a fundo no sistema operacional, ele se executa pedaços de cada programa, que é o que? Thread. Então, um processo ele pode ter muitas threads, então por isso que a gente tem. Então, ele pode ler, um exemplo ali, o processo geralmente ele é composto de muitas threads, que podem ser desde controle de mouse, rotina matemática ou print em tela. Então existem sistemas operacionais monotarefas, que nem o DOS. O DOS é aquele sistema operacional que é por texto, né? Que está integrado ao sistema Linux. A gente vai ter multitarefas, como o Windows 8, ele usa um exemplo aqui, o Windows 10, o Windows 11, todos esses daí são multitarefas. E o multithread como distribuição GNU Linux e versões do Windows Server e parte do NT. O sistema operacional ele pode ser multiprocesso, porque tem vários processos querendo executar. Multitarefa, ele executa várias tarefas, ele divide a tarefa em vários processos, então ele executa várias coisas ao mesmo tempo. Então ele também é tempo compartilhado. Por quê? Porque ele tem que fazer uma justiça entre os processos ali, ele tem que pegar e atender todos ao mesmo tempo.